Sincero. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui para falar desse veículo que está prestes a ser lançado, o Toyota Yaris Cross. Quando especulado que chegaria no Brasil uma versão aí mais um SUV, né, mais compacto, um veículo mais alto da linha, que também fez relativo sucesso no Brasil, que é o Yaris, né, hatch, e também na sua versão sedã, uma grande expectativa foi causada, justamente porque a Toyota prometia trazer uma versão híbrida HEV, aquele híbrido leve, né, ou pleno, como muitos chamam. E não é plug-in, que tem as mesmas características parecidas dos outros modelos da Toyota, como o Corolla Sedan e também o Corolla Cross. Na expectativa, talvez ali para fazer alguma frente à concorrência chinesa aqui no Brasil, esperávamos que a própria Toyota trouxesse um modelo mais robusto, com uma tecnologia mais avançada, nem digo plug-in, mas com uma motorização boa, com uma bateria e com um sistema integrado para gerar um pouco mais de torque e potência aliado à economia, além de outros detalhes estéticos, equipamentos e assim por diante. Nos últimos tempos eu também trouxe aqui no meu canal algumas informações de outras publicações que já estiveram para fazer testes numa versão lá no Chile do mesmo Yaris Cross Hybrid. E o que se viu preliminarmente foi que o veículo tem umas características boas, mas de modo geral, pelos primeiros testes, né, ainda não temos a versão final ao Brasil, mas sabemos que talvez não seja tão diferente do que foi apresentado lá no Chile, com uma visão, né, e uma similaridade com até a própria RAV4, tanto na dianteira quanto na traseira, porém numa escala menor. Mas, ao que tudo indica, pelo andar da carruagem, pelas informações que já recebemos, ele virá com o famigerado motor 1.5. Tem até os seus benefícios de economia, menos problema, manutenção menor, para a versão Flex, que é um carro robusto, um carro para o dia a dia e que de fato tem o seu ponto alto, um veículo que não vai te deixar na mão. Mas quando olhamos para uma versão dita como híbrida, eu sinceramente esperava muito mais que a Toyota inovasse um pouco mais, incrementasse e trouxesse algo para não só fazer concorrência, mas também para oferecer uma proposta de médio e longo prazo para esses clientes. 92 cavalos somente no motor a combustão, 115 cavalos no combinado com a bateria, nem posso chamar uma bateria de tração, né? Mas é uma bateria que tem 0,7 kW. É bem menos aí que as versões do sedã, do Corolla e também do Corolla Cross. E que, na argumentação da própria Toyota, ele seria voltado exclusivamente para a melhor performance e a economia de combustível. Isto, né, se você estiver em locais mais planos, se você estiver numa condição e tiver um perfil de uso mais estabilizado e condizente com a proposta. Porque se você olhar, não deve passar lá dos 15 de torque, de quilogramas-forçamento de torque, mesmo no combinado. Não deve passar dos 15. Não temos as informações ainda oficiais, mas vai ficar mais ou menos ali, já que o próprio torque do motor a combustão, esse 1.5, ele vai ser ali na casa dos 12. Então não dá para esperar muita coisa nesse sentido, né? Os testes que foram feitos, eles não foram empolgantes assim. Assim como também na parte de acabamento, na parte também ali dos materiais, vai ter um painel renovado, um console diferente, né? Na versão e nas versões mais top deve vir com equipamentos embarcados, ADAS, CC, talvez aqui, provavelmente também nesta versão híbrida, HEV. Ao que tudo indica, pelo menos ali as informações que já foram também divulgadas, o valor na casa de uns R$200 mil. Olha, eu até agora quero ver para crer, porque acredito que esse carro vai fazer muito sucesso nas versões Flex, com o objetivo de economia, né? Alguns dados já foram até divulgados, como por exemplo 19 km por litro na gasolina, com essa gasolina maravilhosa, né, no consumo urbano, e na casa dos 16 a 17 no consumo rodoviário na gasolina. São números muito bons de fato, mas lembre-se, depende do terreno, depende de como você anda,
e uma série de fatores que podem influenciar para mais ou para menos. Isso é apenas uma referência. Um tanque de combustível bem mais ou menos, né? Se vier com esse tanque que foi aí de capacidade de 36 litros divulgado, também acho temerário, pouquíssimo mesmo. O porta-malas não é dos piores, né? Por uma plataforma aí reduzida, ali na casa dos 470 litros, acho que não é ruim, é bom pela proposta. Não é um veículo grande, 4,30 metros, tem um entre-eixo ali de 2,60, uma largura de 1,77 e na altura de 1,60 mais ou menos. Então vejo que a própria Toyota vai, na minha visão, né, pelo menos nesta versão híbrida, assim como já acontece com o Corolla híbrido e também o Corolla Cross híbrido, perder e continuar a apanhar das chinesas. Isso é um fato. Dado aí, concorrente que poderia ser, se nós compararmos ali a faixa de preço de uma categoria de SUV mais compacto, um pouco maior, né, que tem essa estatura de SUV, que é o caso do Song Pro, não dá para comparar. Em termos de eficiência, em termos até agora na versão mais nova, se o valor ficar perto ali dos 200 mil, eu não vejo concorrência para o Song Pro aí nessa categoria. Nem no volume de porta-malas, que no Song Pro são aproximadamente 520 litros. No comprimento, que no Song Pro tem ali 4,73 metros. Na largura maior, na altura maior e especialmente também no entre-eixos, que são quase 10 centímetros a mais, né, que se transformam em espaço interno. Isso faz toda a diferença. E lógico, né, uma bateria de 18,3 kWh com uma autonomia ali na casa dos 60 km pelo ciclo do Inmetro. Você pode fazer mais ou menos? Vai depender desses fatores que eu comentei aqui também. E ao olharmos o preço atual da versão 2026, a versão 2025, eu tenho as minhas dúvidas, porque é um veículo que não tem tecnologia embarcada nenhuma, né? Do Song Pro GS, GL, jamais. Mas do Song Pro GS tenho minhas dúvidas. Agora, a versão 2026, ela veio melhorada, com ADAS, ACC e outros equipamentos. Então, vai ficar difícil, vai continuar a apanhar, a meu ver. Eu, nestas condições, nesse tipo de tecnologia que não inova, não traz e não consegue mostrar na versão híbrida, digo, na versão Flex, acredito que esse carro vai ser um dos mais vendidos, mas na versão híbrida, sem chance. E aí, é lógico, sem falar de diversos outros itens, né, de conforto, também de outros mimos que cada modelo pode ter. Evidentemente que para o Song Pro, tem a questão do próprio step, né, e alguns detalhes, né, ainda que precisam ser melhorados, como parte de suspensão. A suspensão traseira é boa, mas eu digo a parte de caixa de direção, peças, né, tudo isso depõe contra também, porque a própria Toyota não vai lançar um carro sem ter uma estrutura mínima, e isso de fato a Toyota tem de bom, né? Ela consegue te resolver, é uma assistência melhor, deu uma piorada nos últimos tempos, mas se olharmos aqui e o complemento do produto, e se eu pudesse fazer uma comparação, se o valor for 200 mil mesmo, na versão top, a versão híbrida, essa que deve ser a versão única, em relação a um Song Pro GS, na 2026, já com as melhorias de ADAS e ACC, não tem como concorrer, apesar dos pesares, de todos os problemas da BYD, né, que nós temos, e também a garantia da própria BYD para o uso particular vai ser, sem sombra de dúvida, melhor aqui que a própria Toyota, que vai oferecer provavelmente 10 anos, mas tem aquelas limitações de 200 mil quilômetros e algumas peças que, no caso da própria BYD, não teremos. Então, sinceramente, se eu fosse hoje, né, a não ser que a Toyota venha para cá e surpreenda, fala, nossa, nosso motor vai ser um motor melhor, uma bateria melhor, vai ter um pouco mais de desempenho, que vai ser difícil. Quando a pessoa for andar num Toyota Yaris Cross híbrido e andar num Song Pro, vai ser difícil. Vai ser muito difícil para ela não escolher aqui o Song Pro. E acho que a própria Toyota tem que revisitar aí alguns conceitos e não precisa exagerar, não precisa ir muito lá na Lua, né? Pode ficar mais aqui na Terra, mas já está na hora de dar um upgrade em alguns modelos, especialmente aí em algumas características dos seus produtos. Caso contrário, nesse segmento, nesses setores aqui, como já tem acontecido,
a BYD e a própria GWM, não sei como serão as outras, vão nadar de braçada ainda. E aí? Qual carro que você gostaria de ir? Song Pro ou Yaris Cross que está para chegar? Diga aqui nos comentários e vamos bater um papo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.